ver a ousadia em Deus se tornando realidade. A Cidade das Mães é uma verdadeira ousadia em Deus. Só Deus e o coração da fundadora sabe o quanto isso trouxe preocupação, trouxe aquela necessidade de se colocar tudo nas mãos de Deus. E Deus tem mostrado, quando a gente sonha em Deus, sonhos se tornam realidades. E você aqui hoje, sua família, seus maridos, seus filhos, é a certeza de que sonho sonhado em Deus se torna realidade. E se o seu marido ainda não veio, se a sua esposa ainda não veio, se os seus filhos ainda não vieram, saiba que não vieram hoje, porque no coração de Deus eles já estão chegando. Toma posse dessa graça. Depois de rezarmos tanto nessa manhã, de podermos olhar a presença do Espírito no nosso meio, quero convidar você a ir silenciando o coração, para que a gente possa partilhar a palavra de Deus. Vamos dar mais alguns passos na proposta desse ano: vida interior em tempos de combate. E hoje, de modo especial, agora, fazendo um convite a você: seja bem-vinda à casa interior, seja bem-vinda ao seu mundo interior, e nós precisamos disso nesses tempos de combate. Vai fechando os seus olhos um minuto, porque nós vamos precisar de muito silêncio. Não dá para falar de vida interior na dispersão. Não dá para rezar vida interior no barulho. Não dá para seguir os passos de Santa Teresa d'Ávila, agarrado ao mundo, preso nos muros, fora da casa, fora do castelo, como Santa Teresa ensina. Então eu quero te desafiar, mãe. Eu quero desafiar você nessa manhã. Desafiar. Que você possa, segurando na mão de Santa Teresa d'Ávila, nessa manhã, aceitar o convite que está aí no seu livro Casa Interior. Aceitar o convite, adentrar a casa interior, adentrar o seu coração, adentrar o profundo da sua alma, para que seja revelado para você as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus reservou para você, para mim, para cada um de nós. E deixa eu te dizer, e que a grande maioria não acessa, não toma posse, não se reveste da autoridade do céu, não se reveste da graça que Deus já lhe deu, porque Ele já deu. E quando a gente vive como água derramada, quando a gente vive disperso nesse mundo, nós não conseguimos, como lembra o nosso querido e amado servo de Deus, Padre Léo de Betânia, a gente não consegue
levar o zóio para passear. Só consegue levar o zóio para passear, para perceber o que Deus tem para te dar, quem não vive disperso. E é esse o convite de Deus para você hoje. Respira. Inspira. Vai soltando o ar bem devagar. Não se importe muito agora com quem está do lado, com quem está andando. Na vida é assim. A vida é assim. Uma das coisas que mais me impressionou a primeira vez que eu fui à Terra Santa foi quando nós tivemos que fazer a via sacra no meio daquela confusão em Jerusalém. Quem já foi sabe do que eu estou falando. E aí eu me recordo do Padre Léo dizendo: nem se preocupe, no tempo de Jesus foi pior. O Salvador dando a vida ali, e a maioria, e ele cantava para nós: tô nem aí, tô nem aí. Então não se preocupe, porque a salvação está aí, o Senhor já está aí, mas você precisa estar atento. Como diz o cardeal Tolentino, que está lá no conclave, né? Daqui a pouco entra em conclave, vá que fique papa. Já estou citando. O cardeal Tolentino fala que nós precisamos, nesses tempos que se chamam hoje, educar os nossos sentidos. Educar os nossos sentidos para poder entrar na casa interior. Nós vivemos dispersos demais, e nós sabemos disso. Então, mãe, veremos com Santa Teresa d'Ávila que não tem desculpa, porque essa mulher trabalhava tanto, fazia tanto, e mesmo assim esteve atenta aos movimentos do Espírito na sua casa interior. É o convite. Bem-vindo à sua casa interior. Quem tem a Bíblia, abra no Evangelho de São João, no capítulo 14, nos versículos 1 e 2. Primeiro e segundo, bem curtinho. A nossa proposta nessa manhã é aceitar o convite para entrar na casa interior, olhando para aquela que é a nossa grande inspiração, Santa Teresa d'Ávila. Então percorreremos a jornada de Teresa, para encontrar a nossa, para fazer o nosso caminho. Então, comecemos assim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Olha que importante para essa manhã. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Não se perturbe o vosso coração. Diga isso para quem está do seu lado. Credes em Deus, credes também em Jesus. Na casa do Pai
tem muitas moradas, a minha e a sua. E Jesus foi preparar um lugar para nós. Pois bem, esse início do grande discurso de despedida de Jesus, nos capítulos 14, 15, 16, 17 de São João, quer nos inspirar nessa manhã em busca da nossa casa interior. Quer nos inspirar porque inspirou Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Ontem, Ângela começou a falar um pouco sobre a vida de Santa Teresa, para nos recordar. Mas você, mãe que ora, sabe. Até porque Santa Teresa já nos acompanha há um bom tempo. Então eu vou me ater apenas a alguns pequenos detalhes que nos ajudam nessa busca da casa interior, em resposta a esse convite que o livro nos faz. Bem-vindo à casa interior. Mãe, pode entrar, a casa é sua. Por que esse convite? Aqui no livro Casa Interior, tenho a seguinte pergunta. De uma forma bem didática, quando nós escrevemos o livro, nós pensamos, e isso tem muito a mão e o coração da fundadora, que tem uma preocupação muito clara: fazer chegar de forma clara e didática para você, mãe, para você que rala, que trabalha, que tem tantas preocupações, que tem tanto a fazer no dia a dia, né? Como diz o poeta, meus ombros suportam o mundo. Os ombros de uma mãe suportam o mundo dela e o da família toda, se deixar, né? Carrega todo mundo. Então essa preocupação vem no coração da fundadora, que a gente possa, de uma forma bem didática, trabalhar esses conteúdos que querem fazer a gente crescer na fé, porque nós não podemos mais viver em tempos de superficialidade. É tempo de ir para águas mais profundas. O que afasta o fundamentalismo, o que afasta as ideologias, o que afasta tradicionalismos ocos e vazios, o que afasta uma religião, muitas vezes que mais escraviza do que liberta, é ir a águas mais profundas, aprofundar a nossa fé, aprofundar a nossa tradição, ver aquilo que Deus já nos deu. Então olha a pergunta que orienta esse capítulo. Bem-vindo à casa interior. Bem, as mães sempre ouvem no movimento falar de castelo interior de Santa Teresa. Por que nós usamos então a metáfora da casa interior neste livro? Pela seguinte razão, já respondendo: porque é o mais próximo que nós encontramos para poder trazer um paralelo com a metáfora do castelo interior. Santa Teresa viveu no século XVI, nasceu em 1515, em pleno nascimento das grandes navegações, em todo aquele movimento dos grandes impérios, sobretudo os impérios náuticos, Portugal e Espanha, uma região de castelos, quem conhece sabe, uma região, uma época de nobreza, de um impacto cultural muito grande.
ela cresceu ouvindo sobre cavaleiros e cavalaria, sobre batalhas, sobre várias situações próprias do tempo dela. E aí a gente ria e conversava quando foi escrever o livro. A maioria de nós, quando pensa num castelo, pensa em qual? Quando muito no da Disney. E olhe lá, pela televisão, pelas imagens. Então a gente queria primeiro uma metáfora que chegasse mais perto do nosso coração. Então lembramos, ao invés de castelo, uma casa interior. Mas não qualquer casa, porque Santa Teresa d'Ávila não pensou em qualquer castelo, não. Ela pensou em algo monumental, grandioso, para falar de algo que ela acreditava profundamente, e na época em que ela escreveu, ela vivia profundamente. O livro foi escrito em 1577. Santa Teresa estava com 62 anos. Já havia, há 20 e poucos anos, mais ou menos uns 15 anos que ela trabalhava incansavelmente fundando Carmelos, reformando a ordem carmelita, trabalhando muito. E o que havia acontecido com Santa Teresa? Ângela falou sobre isso também, preste atenção, você vai se lembrar. Santa Teresa havia passado pela sua segunda conversão, dizem os seus biógrafos e os estudiosos que estudam a sua espiritualidade. Aos 40 anos, ela tem uma experiência mística profunda diante de Jesus crucificado, diante de Jesus chagado, e ela toma consciência, depois de 18 anos de freira, 18 anos carmelita: eu não posso viver mais desse jeito, eu não posso viver mais de qualquer jeito, eu não posso ser mais uma freira, eu não posso ser mais uma monja, eu preciso ser aquilo que Deus espera de mim. Olha, qual era o sonho dela? Desde criança, ver Deus. E ela começou a perceber: muitas coisas têm me segurado, eu não posso mais. E aí, o movimento do Espírito no coração de Teresa foi fazendo que ela descobrisse por experiência, fizesse por experiência, tendo os seus diretores espirituais, aprofundando a sua fé, a sua conversão. Foi um verdadeiro movimento de conversão. O que é conversão? Uma volta para Deus, mas de forma profunda. E aí ela começou um trabalho. Ao longo desses 18 anos, pós os 40, ela começa a produzir, e na maioria das vezes influenciada pelos diretores, ela começa a escrever. Ela escreve Caminho de Perfeição. Primeiro escreve o Livro da Vida, que é a sua autobiografia. Deu um problema danado esse livro. Ela segurou, esperou um tempo, e aí escreveu Caminho de Perfeição. Depois escreveu Fundações. Teve alguns escritos menores, mas foi registrando o quê? A sua experiência. O que Deus estava fazendo no coração dela. E ela foi registrando. Castelo Interior ou Moradas é o escrito da maturidade espiritual. Em 1577, com 62 anos, depois dessa vivência toda, influenciada pelos seus diretores, ela, por obediência, atenção mães que oram pelos filhos, Maria Raquel, por obediência, ela escreve. Ela não queria, mas por obediência ela escreveu. Ao escrever,
ela produz essa obra-prima, chamada Castelo Interior ou Moradas. Por que Castelo Interior? Porque Teresa, incentivada a escrever aquilo que Deus estava fazendo com ela, e aquilo que ela estava ensinando pelo que vivia as suas irmãs, e até outras pessoas, freis, homens que vinham ter contato com ela, se aconselhar com ela, ela passa então a escrever. E ela então escreve a partir de uma visão. Preste atenção, mãe que ora pelos filhos, porque aqui é a chave de tudo. Se a gente compreender isso, nós compreendemos o movimento que impulsiona Santa Teresa e faz crescer em nós, e é esse o desejo, crescer em nós a vontade de seguir o mesmo caminho. Olha a visão que Santa Teresa teve. Ela que não estudou Bíblia, mas que tinha ouvido tantas vezes a Bíblia, se lembra dessa palavra que eu li agora com vocês, que nós lemos agora: não se perturbe o vosso coração, acalme o vosso coração. Para que tanta agitação? Na maturidade ela vai dizer: nada me perturbe, nada me amedronte. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, solo Dio basta. Quem tem Deus tem tudo. Não se perturbe o vosso coração. Tem muitas moradas no céu. Santa Teresa, olha que bonito, tem uma visão do céu, e ela reza muito por imagem. Ela tem uma visão do céu e ela contempla um castelo imenso, um castelo portentoso, um castelo maravilhoso, com muitas moradas. Mas aqui tem uma chave que os estudiosos chamam, preste atenção, chave antropológica. Chave antropológica. Não precisa gravar o palavrão, mas é a chave antropológica e teológica que faz com que Santa Teresa, inclusive, seja a doutora que ela é. Porque, ao se lembrar dessa passagem, ela vê e, através dessa imagem, tem a seguinte certeza: no céu há muitas moradas, dentro de nós há um castelo interior, com muitas moradas. Então, dentro de nós é céu, dentro de nós é céu, dentro de nós há céu. O céu mora em nós, o céu mora em você, o céu nos habita. Essa certeza de Teresa é fundamentada na Sagrada Escritura. Por que fundamentada na Sagrada Escritura? Por duas razões. Primeiro, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados capazes de Deus. Olha que coisa bonita, o catecismo fala isso. Padre vai falar em latim, porque padre gosta de latinório, né? Mas o nosso catecismo lembra isso: homo capax Dei. Somos seres capazes de Deus.
E esse capazes de Deus significa somos, porque o céu mora em nós, capazes de conhecer a Deus, capazes de se encontrar com Deus, capazes de se relacionar com Deus. E porque somos capazes de nos relacionarmos com Deus, o próprio Deus faz de tudo para que nós nos relacionemos com Ele. Somos seres de relação, porque o nosso Deus é relação. Olha que coisa bonita. Santa Teresa ela não pensou isso dessa forma que eu estou dizendo, por conta da maneira dela escrever, de forma cheia de imagens, de metáforas, mas ela cita de memória os textos bíblicos. Uma das coisas mais bonitas no estudo das moradas foi ir percebendo as palavras de Deus que conduziam os trechos bíblicos, e vocês vão ver isso no livro, os trechos bíblicos que conduziam Santa Teresa de memória, através da oração do ofício, através daquilo que ela escutava na Santa Missa. Ela guardava a palavra de Deus e depois transformava isso em oração. Então, a base da casa interior é essa. Nós somos capazes de Deus, primeiro, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Se volta para quem está do seu lado. Tenha coragem, dá um apertozinho na bochecha de quem está do lado e diz assim: você é a carinha do Pai. Que carinha linda! O céu habita em você. Agora preste atenção. Olha a segunda descoberta de Teresa. Descoberta. O Espírito conduz Teresa. Então, no primeiro capítulo do Castelo Interior, Moradas, ela fala sobre o homem como imagem e semelhança de Deus, o homem capaz de Deus. No segundo capítulo, lembrando o livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, ela diz assim: esse castelo não é qualquer coisinha não. Ali fala da Jerusalém celeste, com ruas de ouro, com vilas de cristal. Sabe aquela música antiga da Renovação Carismática? Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Ela se lembra, não da música, porque não é do tempo dela, mas do texto de Apocalipse 21, e ela fala: esse castelo é maravilhoso, esse castelo é esplendoroso. E por que é esplendoroso? Sabe por quê? Porque quando Jesus se fez gente, e aí ela lembra da encarnação do Verbo, Ele veio ao mundo, nos salvou, morreu por nossa causa, ressuscitou, e nele nós fomos enxertados. E aí ela lembra do nosso batismo. Quem é batizado, levanta a mão. Pois bem, então saiba que Santa Teresa lembrou de você e disse: por causa do seu batismo, você tem dentro de você uma Jerusalém celeste, com ruas de ouro, com mar de cristal. Por quê? Porque por causa do seu batismo, o mistério da inabitação de Deus no homem, a Trindade passa a morar em você. Você é casa de Deus, morada de Deus. Preste atenção, agora eu vou pedir bastante silêncio, porque um poema de Adélia Prado a gente só pode ouvir rezando. Adélia Prado tem poetisa mineira,
tem um poema chamado Dignidade Humana. E ela fala assim, olha que bonito: sei que Deus mora em mim como a sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica. E por vezes, seus 2 olhos, mas a letra é minha. Percebe a dignidade, a sua dignidade? Você é casa de Deus, mãe que ora. Aplauda essa verdade. Você é casa de Deus, morada de Deus. Então, só tenho 5 minutos. Vou fazer mágica agora, vamos lá. Então, você, como casa de Deus, é convidado a fazer como Teresa, entrar nessa casa. Qual o objetivo das 7 moradas? Fazer um caminho para ir entrando na casa interior, para chegar à 7ª morada. O que é a 7ª morada? É o lugar onde habita aquele que te criou, aquele que te escolheu, aquele que te elegeu, aquele que te salvou, aonde habita o rei, aonde habita o belíssimo esposo, aonde habita o amigo verdadeiro, e é lá que você precisa se encontrar com ele, para poder sentir a verdadeira felicidade. E o objetivo da vida é fazer esse caminho. Mas como fazer esse caminho? Como entrar? E agora eu tenho 2 minutos para falar sobre isso. Como entrar nessa casa interior, que você sabe que já tem? Qual é a porta para entrar na casa interior? Qual é a porta, mãe que ora? Qual é a porta, mãe que ora? Qual é a porta, mãe que ora? A oração. Mas agora deixa eu te dizer, 1 minutinho para isso. Não é qualquer oração não, tá? É uma oração que exige primeiro ir se afastando de tudo aquilo que te afasta de Deus. É uma oração reflexiva, diz Santa Teresa d'Ávila. Uma oração meditativa, uma oração que te ajuda no conhecimento de Deus e no conhecimento de si mesma. Ontem a Aline, nossa cofundadora, falava sobre o autoconhecimento. É preciso, nessa oração meditativa, entrar na casa interior e ir avançando cômodo a cômodo para poder chegar no quarto nupcial, para poder estar com o amado da sua alma, o amado do seu coração. Então, o grande convite de Deus para você, nesse ano de modo especial da oração, é que você mergulhe, faça essa tarefa de adentrar a sua casa interior, porque dentro de você, mãe que ora, há uma casa belíssima. Sim, como lembrou a Aline antes, é uma casa toda iluminada, é uma casa esplendorosa, é uma casa maravilhosa, mas que você só acessa pela educação dos seus sentidos. Você só acessa se permitir que Deus de fato conduza você a uma jornada de oração, e de oração profunda. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Santa Teresa trabalhava muito. Não pense que Santa Teresa passava o dia todo rezando, não é verdade. Santa Teresa trabalhava muito, Santa Teresa tinha as suas lutas, os seus problemas. Santa Teresa foi perseguida, Santa Teresa foi incompreendida muitas vezes, mas ela sabia que tinha dentro dela uma casa maravilhosa que ela precisava conhecer melhor.
e adentrar essa casa. Por isso, o convite é que nesse ano da oração, você não faça uma oração de qualquer jeito. Eu ri demais quando eu li um trecho de Santa Teresa que diz: chega, irmãs, de oração de galinha. Sabe o que é oração de galinha? É a oração de que fica ciscando e bicando aqui e ali. E ela diz: irmãs, chega de oração de sapo. Sabe o que é oração de sapo? É aquela oração que faz você ficar pulando de lugar em lugar, de texto em texto, de padre em padre. Ah, não, mentira. De padre em padre, não. Que faz você ficar pipocando na superficialidade, como mosca na sujeira. É uma oração transformadora, uma oração que vai transformando o seu ser, uma oração do cotidiano que faz, já termino, que faz com que você possa necessariamente ir questionando ao longo do dia aquilo que acontece com você. Isso é rezar no meio das panelas, isso é rezar no trabalho, isso é rezar nas contrariedades, isso é rezar diante de uma pessoa que você tem dificuldade, que te irrita, que te tira do sério, que tenha dificuldades. Me lembrando do Padre Léo, quando a gente estava falando da Cidade das Mães, se ele tivesse aqui vendo essa Cidade das Mães, ele ia virar para a Ângela e dizer assim: ó, só faltou um lugar para sogras, para deixar elas... Mas não é para jogar fora não, é para conviver com elas. Feche os seus olhos um minuto. Nós teremos ao longo do ano a oportunidade de aprofundar esse caminho com a casa interior. Hoje eu quero convidar você a ficar com essas duas ideias. A primeira é que Deus te ama tanto, que fez de você a melhor morada dele. Não há igreja no mundo, nem o belíssimo Vaticano, São Pedro, que nós temos a oportunidade de visitar através da televisão e dos meios de comunicação, para lembrar a unidade da nossa igreja. Nem a Basílica de São Pedro é tão desejada por Deus como é o seu interior, o seu coração, a sua alma. Essa é a primeira ideia. E a segunda é que saiba, pela via da oração, você vai a águas mais profundas. Não uma oração de galinha ou de sapo ou de qualquer outro bicho, mas uma oração de filha amada de Deus, que reflete a luz da palavra e deixa o Espírito trabalhar. Que por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, você tenha um ano da oração cheio da graça de Deus, e que a sua casa interior brilhe para o mundo, para a honra e glória do coração de Jesus.